com a graça de Deus, estamos aqui mais uma vez no canal Em Família, alegres com a sua presença, com a participação de todos, para retomarmos o nosso estudo neste novo trimestre. Nós estamos iniciando um novo tema da lição da Escola Sabatina e neste trimestre nós vamos estudar o livro dos Salmos. Nesse primeiro sábado, nesse primeiro estudo, 30 de dezembro, o título da lição 1 é Como Ler os Salmos. E nessa primeira lição, nós temos aqui como verso para memorizar o texto de Lucas, capítulo 24. Os versículos são o 44 e o 45. E vamos ler juntos agora. Diz assim: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Nós temos diversas referências bíblicas ao longo desse estudo e é importante acompanhar cada uma delas para o aprofundamento do tema. Antes de seguir para o estudo na classe, nós vamos orar. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, te agradecemos, ó Deus, pela vida, pela oportunidade de juntos abrirmos a Tua palavra e estudá-la. Nos concede a presença do Santo Espírito, o entendimento que necessitamos. Te oramos em nome de Jesus. Amém. E é isso mesmo, nós começamos esse trimestre com muita gratidão em nossos corações, agradecidos a Deus. Nós estamos completando 6 meses com esse projeto, esse canal. Foram 2 lições, concluímos as lições e os estudos foram maravilhosos. E nós convidamos você, meu querido irmão, minha querida irmã, para estar conosco. Nós entendemos que você já está aí, já adquiriu o seu guia de estudo e juntos vamos desfrutar desse livro maravilhoso, o livro dos Salmos. Façamos isso em espírito de oração, se inscreva no canal, veja se você já está inscrito, compartilhe esses vídeos com seus amigos, seus grupos, deixe sempre um comentário, like também, é importante para que esse ministério atinja outras pessoas e que Deus abençoe ricamente você e sua família. Muito bem, então aqui nós iniciamos o nosso estudo nessa semana, no sábado, e como nós já dissemos, nós vamos estudar sobre o livro de Salmos. E o primeiro comentário da lição que ela nos traz aqui é que quando nós lemos o livro, nós percebemos algumas características muito peculiares desse livro. E uma delas que nós notamos é que são pessoas que dirigem suas palavras, orações ou louvores a Deus. Mas, embora sejam palavras deles, a lição vai dizer que essas palavras não são de origem deles. Foi o Espírito de Deus, assim como toda a Escritura, o restante de toda a Escritura, que os inspiraram para falar o que eles falaram. Então, essa primeira característica é importante nós levarmos em consideração. Assim como todos os outros livros da Bíblia, o livro de Salmos também é inspirado pelo Espírito de Deus. Um outro ponto destacado na lição, que embora os Salmos falem da experiência dos judeus em vários aspectos, foram escritos por eles para a adoração, para clamor, oração a Deus, mas serve para todas as pessoas. É uma mensagem que traz esperança para todos nós e por isso está fazendo parte da Bíblia Sagrada. O autor da lição destaca que, em Salmos, Deus nos fala por meio de seus servos e de seu Espírito Santo. Então, assim como ele falou aos salmistas em sua época, eles falam para nós, Deus fala para nós agora através do Salmo, trazendo uma mensagem de amor, de esperança, de salvação. E como o Alexandre já frisou, o Salmo foram expressões do salmista, mas inspirado por Deus através de seu Espírito. E nós podemos ver isso no próprio verso para memorizar, quando Jesus Cristo, em Lucas,
capítulo 24, se refere aos Salmos. Ele cria que os Salmos era a palavra de Deus, assim como qualquer outra parte da Bíblia Sagrada. O autor diz aqui, Jesus e os apóstolos e os escritores do Novo Testamento citaram os Salmos e se referiram a eles como a Escritura. E nós vamos ter a oportunidade de ver isso em Marcos capítulo 12, verso 10. Júnior, lê para nós aí, por favor. Vamos à leitura. Esse texto diz assim: Vocês ainda não leram este trecho da Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a pedra angular. E onde nós podemos achar isso? Essa referência que Cristo traz aqui, foi registrada por Marcos. No Salmo 118, verso 22. Alexandre, lê para nós? Vamos ler. Salmo 118, 22 diz assim: A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Então, e aí tem mais outros textos que confirmam isso. Então, eu e você somos chamados por Deus, nesse momento, a estudar o livro de Salmos e somos fortalecidos na certeza de que o nosso Salvador Jesus Cristo, os apóstolos deles, criam que o livro de Salmo fazia parte da inspiração divina, assim como nós cremos também. Muito bem. E o nosso estudo já segue animado, né, com todas essas informações. Nós ficamos curiosos com o restante da lição, o que nós temos aí para a sequência do trimestre para aprender. E nós temos ainda uma última orientação neste dia de sábado. Vai falar sobre as características particulares dos salmos, né? Nós lembramos que nós estamos estudando o tema Como Ler os Salmos essa semana, e a lição vai dizer que nós temos que levar em conta essas características particulares. Cada livro da Bíblia tem suas características. E a do Salmo é que ele foi escrito em poesia hebraica, diz o autor. Ele também vai falar que assim ele reflete o mundo particular daquela época, dos seus autores, dos hebreus. Nós também devemos levar em consideração algumas outras características, como características poéticas, contexto histórico, né, a situação histórica em que se passavam aqueles salmos, o contexto teológico e o contexto litúrgico que foi escrito esse salmo também, e o uso desse salmo. Então, esse último comentário do autor aqui no sábado vai apontar para o nosso estudo durante a semana. Nós vamos ver exatamente isso. Quais eram as situações em que os salmos eram usados, como eles foram escritos, por quem eles foram escritos. Nós vamos ver ao longo da semana que diversos autores participaram da confecção, da escritura desses salmos, inclusive autores conhecidos como Davi, Moisés, Salomão, entre outros. E nessa semana nós vamos nos dedicar a isso, como ler os salmos. Deus possa nos abençoar nesse estudo, que todos nós possamos estar motivados para aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus e receber as instruções do nosso Pai Celestial.